Hoje a gente vai falar sobre CBA, conhecido como Cannabinoid Active System. É um ativo 100% natural e brasileiro, mas que tem muita gente confundindo com a relação do CBA com a cannabis. Ele é extraído da biodiversidade amazônica, mas não tem nenhuma relação com a cannabis. Na área dos cosméticos e da dermatologia, ele vem ganhando espaço e sendo explorado como uma alternativa. Mas para entender as diferenças e as semelhanças com os fitocannabinoides, que são sim moléculas provenientes da cannabis, a gente convidou a médica dermatologista, a doutora Tayla Ferrari. Tudo bom, doutora? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Doutora, obrigada por aceitar o nosso convite. E aí, doutora, é diferente do CBD, o CBA não é proveniente da cannabis, mas ele pode interagir no nosso sistema endocannabinoide, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Às vezes, esses produtos são confundidos até por uma estratégia de marketing. Se você olhar alguns produtos, até os rótulos, as embalagens, nos levam a crer que venha da cannabis, né? Algumas imagens, enfim, colorações, mas não tem nada a ver com a cannabis medicinal. Inclusive, não tem efeito medicinal. Perfeito. Doutora, mas de que maneira ele interage no nosso sistema endocannabinoide? Na verdade, o sistema endocannabinoide humano, ele interage com diversos outros sistemas, órgãos e tecidos. E ele é definido por um conjunto de receptores e enzimas, então outras substâncias também atuam no sistema endocannabinoide, né? Então são famosos esses óleos amazônicos, que têm alguns terpenos ali mais famosos por terem um efeito relaxante, até muscular. Na parte de cosmético, existe um relaxamento dos cabelos, reduzindo ali aquela aparência do frizz, e tem um apelo também anti-aging, né? Para falar de anti-envelhecimento, antibacteriano, tira um pouco a vermelhidão de lesões dermatológicas que têm a irritação e até proveniente do frio também. Doutora, é um pouco perigoso essa jogada assim de explorar a relação do CBA que não tem, não é proveniente da cannabis, mas como se fosse, né? Tem que prestar bastante atenção nisso. Não é muito honesto, na verdade, né? São produtos, pelo menos os que eu conheço, são produtos até bons, só que o apelo do marketing envolvendo a cannabis, eu acho que ilude o consumidor e faz acreditar que também tem os efeitos que o CBD proporciona. Uhum. E ainda não, mesmo porque o cultivo da cannabis no Brasil ainda não é regular, né? Então, ao contrário dos produtos de onde vem o CBA, né, que são amazônicos e tal, são brasileiros porque são regulares, né? Estão na legislação dessa forma. Perfeito. Doutora, mas e aí? O que que o CBA e o CBD têm de parecidos, que podem trazer benefícios para a nossa pele, por exemplo, para o nosso couro cabeludo? Falando de couro cabeludo, algumas dermatites que cursam com irritação, coceira, algum engrossamento ali da epiderme, tem algum efeito porque acaba que tem ação antioxidante, anti-inflamatória, antibacteriana, então tem ação especialmente tópica, né? Então falando de shampoos, loções, sérums, então eu particularmente eu acho que são produtos que têm sim sua utilidade dentro da dermatologia, só que também vale a pena alinhar a expectativa, não vai ter o alcance de um uso de um produto canábico, como eu uso também na dermato para diversas patologias, né? Poderia citar aqui alguns tipos de alopécia, lúpus, psoríase e acne, que esses produtos cosméticos com CBA não vejo uma atuação tão eficaz nesse sentido. E com o CBD, a doutora veia já uma atuação mais eficaz, com mais resultados? A minha esperança é que isso seja regulamentado logo e a gente tenha produtos com CBD no mercado para uso dermatológico, né? Eu uso bastante, só que eu ainda faço uma interação dos óleos de uso sublingual e às vezes o uso tópico de alguns produtos, sim, com canabidiol. Existem, né, nas formas de géis, e até o próprio óleo também já uso em algumas úlceras, com efeito muito bom, só que não são CBA, são CBD mesmo. Sim, o canabidiol proveniente da cannabis para a área da dermatologia. Isso, então tanto na acne, psoríase, lúpus, anti-aging também, porque não? A gente tem cremes assim, só que não são brasileiros, né? São importados. Uhum. Sim, doutora, mas que traz todos esses benefícios. Sim, porque tem ação, o canabidiol é muito famoso, né? Pela ação anti-inflamatória, anti-aging, antioxidante. Então alivia sim os sintomas, por exemplo, de dermatite atópica, reduzindo prurido, coceira, vermelhidão. Na forma de balme também eu acho muito interessante, né? Os balmes labiais.
Uhum. Eu só espero que o mercado cada vez abrace mais a indústria, né, dos produtos canábicos, porque faz muito bem para a população em Claro, geral. no final, os beneficiados são as pessoas, né? Quem ganha são as pessoas que estão buscando tratamentos e qualidade de vida. Doutora, sistema endocannabinoide, qual é o papel do sistema endocannabinoide na nossa pele, por exemplo? Qual o papel, do sistema endocannabinoide no tratamento de condições como a psoríase? Como eu falei, o sistema endocannabinoide ele é um sistema quase em paralelo com os nossos outros sistemas, mas ele interage com os outros e sempre na intenção de obter um equilíbrio, que a gente chama de homeostase na medicina. Então, geralmente, as patologias, seja de pele ou não, decorrem de algum desequilíbrio. Mas falando, por exemplo, da psoríase, né, que é uma doença autoimune, então é um desequilíbrio inicialmente ali da parte imunológica, né, do sistema imune. Só que com repercussões, inclusive, inflamatórias. E nem sempre nos locais mais óbvios, né? Então a gente tem psoríase de couro cabeludo, de partes do corpo, não só joelho e cotovelo, então também tem a psoríase invertida na área de virilha, de axila, enfim. E até aqueles casos mais avançados, generalizados, que realmente cursam com queda importante da qualidade de vida dos pacientes. Então, quanto mais avançada, mais generalizada a doença se revela, mais intensivo tem que ser o tratamento. Então, nesses casos, sem dúvida, eu associo com o uso do cannabis medicinal sublingual, né, via oral. Uhum, sim, que daí é sistêmico, seria o tratamento. Exatamente, junto com outras terapias, né? Existe uma necessidade de a gente fazer uma modulação desse organismo que está inflamado, no fim das contas. Mas o canabidiol eu não acho nem que seja uma terapia adjuvante, ela é complementar à terapia tradicional que já existe. Uhum. E em relação às diferenças das terapias tradicionais que já existem, como é que a doutora vê com toda essa experiência, bagagem que a doutora viu o crescimento da cannabis, está vendo no consultório? Quais são as principais diferenças dos tratamentos tradicionais para o tratamento com cannabis? Por exemplo, hoje, para psoríase mais avançada, é comum a gente prescrever imunobiológico. Só que existe uma grande desvantagem, porque apesar de ter esse nome de imunobiológico, ele sempre desvia o seu sistema imune para um outro braço. Então, ele cura aquelas lesões, só que te deixa descoberto para um tanto de outras patologias, que vão ficar descobertas por essa mudança de polo da imunidade. Como o canabidiol ele faz uma modulação do sistema imune, você não fica descoberto hora nenhuma. Porque modulação é isso, né? É o equilíbrio. Então você não sai de um polo e vai para outra. Então eu não tiro a responsabilidade da minha área e jogo para de outro especialista. Eu de fato estou cuidando daquele indivíduo como um todo e trazendo de fato mais saúde para ele. Sensacional, doutora. Como uma medicina que olha a pessoa como um todo. Claro, porque não adianta eu tirar o paciente da crise de psoríase e deixá-lo, por exemplo, mais suscetível a uma tuberculose. Entende? Quando a gente fala em mudança de polaridade do sistema imune, é sobre isso. Você tira o paciente de patologias ali que a gente chama de TH2 para TH1 e assim vai. Né? É um vocabulário bem da parte de imunoterapia mesmo. Mas é o que acontece. Então, você tira o paciente de um portal, né, um conjunto de doenças com uma polaridade do sistema imune, mas deixa ele completamente suscetível para um tanto de outras. E Com aí, a não é da minha cannabis, conta mais? claro. E aí, com a cannabis, isso não acontece, doutora. Tem mais segurança da saúde do paciente. Sim, porque eu estou realmente garantindo que ele não só vai ficar melhor da psoríase, por exemplo, como também não vai ficar suscetível a adoecer de outras doenças, né? Que seja da via respiratória, da via muscular, neurológica e por aí vai. Uhum. Perfeito, doutora. Bom, recentemente a gente estava conversando em off, pessoal, e a doutora me falou a seguinte frase que eu pensei para essa nossa entrevista, para chegar até vocês. Todo mundo deveria ter a oportunidade de tratar com cannabis. Essa frase da doutora me chamou muita atenção, porque normalmente doenças de pele, eu, experiência pessoal, já passei por uma e foi total com fundo emocional. Por exemplo, a psoríase, dermatite de contato, no meu caso foi dermatite de contato, tinha relação com o emocional e muita gente relata isso que é uma questão de pele, mas que tem fundo emocional. Então isso se conecta com essa frase da doutora. Então, doutora, nesse ponto eu gostaria de uma explicação tua de como a cannabis pode trazer benefícios para a pessoa como um todo e aí, através dessa questão da pele ser impactada e aí vários outros pontos da vida da pessoa também. Com certeza. Às vezes a gente começa uma prescrição, né, o início de uma terapia canábica por uma via, né, se o paciente veio por uma queixa dermatológica, então a gente, obviamente, a razão inicial para introduzir um produto canabinoide é esse, mas a gente sabe que o benefício vai muito além da pele, do cabelo, das mucosas. Justamente porque ele tem, o sistema endocannabinoide tem receptores no corpo inteiro. Então, na pele, no sistema imune, no aparelho neurológico, gastrointestinal, geniturinário.
Então, por exemplo, se é uma mulher que está diante de mim com uma dermatite atópica, né, alguma intolerância, então a gente vai tratar a pele, lógico, mas também trata o intestino, trata as outras glândulas, trata a parte neurológica. Então, se tem a ver também com algo estressor, seja agudo ou crônico, né, ou um fato muito pontual que aconteceu, uma mudança de emprego, um luto, ou algo até que seja mais crônico, alguém da família com uma doença infelizmente incurável, assim, né, que não tem um prazo para terminar esse nível de estresse, a pessoa vai ter um comprometimento que é sistêmico e o canabidiol vai poder ajudá-la. Não necessariamente com o desfecho que a gente gostaria inicialmente, mas com certeza vai dar suporte para enfrentar essa fase difícil de uma maneira muito melhor. Você está em outro patamar, sabe? De enfrentamento da vida mesmo. Por isso que todo mundo deveria ter essa oportunidade de se tratar com cannabis. Exatamente. Então, fortalece a função de barreira da pele, melhora o cabelo, melhora as mucosas, também melhora a qualidade dos pensamentos. Então, te tira ali daquela situação de contexto de estresse e você realmente enfrenta qualquer situação com muito mais habilidade emocional mesmo. Sensacional. Doutora, tem mais algum ponto que a doutora acha interessante falar da aplicação dos fitocannabinoides, mais além do CBD mesmo, do THC, do CBG na área da dermatologia? Eu amo o CBG porque ele é um produto assim mais voltado para tratar inflamações, né? Então, quando a gente fala de algumas doenças ali eritema-descamativas, eu acho que o CBG se encaixa como uma luva. Eu mesma usei o CBG até para tratar uma cicatriz de cirurgia e é incrível como recupera rápido, além de tirar a dor e o edema local. Então, para cada patologia, você tem um produto ideal. Perfeito, doutora. E o CBG uso tópico ou sublingual? Eu posso fazer uma associação de produtos, a depender, claro, da extensão da sua necessidade, né? Se for uma área muito pequena, o tópico dá conta do recado. Uhum. Mas se você tem algo mais sistêmico ou uma área maior a tratar, eu sempre acho que a parte sublingual vale a pena para complementar bem. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Pessoal, essa é a doutora Tayla Ferrari. Vou deixar o link dela aqui embaixo, direto para quem quiser agendar consulta para ser dermatologista. Maravilhosa, com todo esse conhecimento sobre fitocannabinoides. Muito obrigada, doutora. Agradeço pela oportunidade e sigo à disposição de vocês. Ai, valeu, gostei, amei, doutora. Muito Gostou? obrigada. Tu gostou de Ai, que falar, bom! doutora? Vou parar de gravar aqui para a gente falar em off, a doutora ficar bem de boa.